Bem, ao final dessa passagem aqui que eu vou fazer dos nossos capítulos dessa meta, acho que vou fazer logo o sorteio. Como eu comentei aqui, eu acho que eu vou adotar o critério, vocês concordam, da gente sortear para quem já participou, e aí temos 10 nomes aqui. Ver se eu esqueci de alguém. Marcos, Mariana, Patrícia, Rafael, que não poderia hoje, Júlia Giarola, a Júlia da Escócia, Carol, Daniel, Ini e agora nosso novo ilustre participante, Sotrate. E aí o primeiro livro vai ser o Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Essa edição da Seiva é caprichadíssima, foi um dos primeiros livros que eu li para aprender um pouco sobre escrita lá, né, sem ser de olhos fechados, só inventando moda, primeiro estudo que eu fiz, que lá nos idos de 2019, mas ele é um livro que é muito legal para qualquer um que gosta de boas histórias, seja cinema, seja literatura. Depois que você lê esse livro, você parece que enxerga a Matrix de 99% da literatura. É muito bizarro. E mesmo que já tenha o livro, essa edição da Seiva, que na época tinha até uma parceria, eles mandaram para mim, é muito bonita, inclusive, tem umas ilustrações dentro de cada capítulo, ela é revisada, tem umas informações adicionais, comentários, é muito legal, tá? Então é isso, vamos nessa? Vamos começar aqui nossa conversa. Paramos com um Martin Surtadinho, não foi isso? Vou abrir aqui as anotações. É isso aí, saiu correndo porque ele viu que ele tem culpa no cartório. E aí a gente vem para um registro do tablet sobre recursos, e eu queria destacar aqui que foi um esforço que eu fiz de poder mostrar que Argos tem a sua narrativa, tem a sua mentira, mas será o quanto que está mentindo aqui, né? Quando fala que o recurso deixou de ser um fim, passou a ser um meio de exercer poder. E a escassez tornou-se regra, ferramenta de controle social e distribuição de recursos. Não sei o quanto que está errado. Hoje em dia, se você parar para pensar que a humanidade produz mais alimento do que tem gente para comer e ainda assim tem gente passando fome. Então, a gente começa a raciocinar se realmente a escassez não é uma ferramenta de controle. Na minha opinião, é. E aí, capítulo 7, finalmente aparece o artigo primeiro das diretrizes de Argos, que Argos é o abrigo final da humanidade, com o propósito de preservar a raça humana das mazelas por ela concebidas. Então, a gente tentando se proteger de si mesmo. Nós temos mais o Bom Dia Argos. Como eu falei, cada dia que eu escrevo Bom Dia Argos eu me irrito, porque eu me irritava, porque eu achava completamente cansativo, mas é para ser cansativo. E aí a gente começa com ele meio dividido, né? Porque ele fala que ele se irrita com esse despertar, mas ao mesmo tempo ele percebe que era o primeiro dia livre que teria desde que se entende como gente, mas ele se questiona desde quando ele se entende como gente, que o ócio é o perigo para a violência dos homens e que deveria seguir os desígnios de Argos, mas ao mesmo tempo reflete que é um assassino potencial da pior espécie, do tipo que cria morte na mente da pessoa. E realmente, para pensar, né? Existem poucas coisas mais perversas do que você botar a morte na mente das pessoas. Enfim, nesse devaneio aqui, chega um momento que eu coloco aqui também que tinha medo de seguir o destino dessas vítimas da fábrica de memórias, ou melhor, das suas vítimas. Então ele desperta para esse dia diferente na vida dele, levemente surtado ainda do que aconteceu no outro dia, a ponto dele esquecer de tomar banho e ser proibido de sair do camarote para tomar o banhozinho dele. Então a gente, até em Argos, é importante a higiene pessoal. Então ele vai para tal do simulador da Terra, como foi designado para ele ir, e a gente não entende até agora por que ele tem que ir para o simulador da Terra, né? Vamos até o final do capítulo para descobrir, mas tem um trecho que ele sente culpa ainda, né? Porque os cidadãos descem no local de sempre do elevador, mas ele segue. E ele fala, e apenas usufruir do trabalho dos demais. Patético. Tem essa culpa da não produtividade, né? Esse problema do ócio, que
hoje em dia, a sociedade da performance é tão criticado, o ócio, o tédio, sendo que isso é extremamente importante para a nossa mente. E aqui eu tento trazer isso, que ele se sente culpado por estar sendo premiado do bom trabalho. Então ele chega nesse simulador, eu particularmente gostei, né, do produto final desse lugar, né, que tem um globo na entrada e essa coisa meio em relevo. Ele entra numa sala para sentar numa cadeira que parece uma cadeira de dentista. Tem uma frase meio metafísica que eu coloco aqui, que ele vê o próprio rosto por uma lente mais aberta. Claro que não é só o momento físico ali, né? Ele está vendo a própria vida com a lente mais aberta à medida que essas coisas vão acontecendo com ele. E aí começa a narração, né? A gente começa a entender por que, que uma pessoa recém-promovida com um ciclo superior ao que estava tem que passar por um momento desse. Porque é uma lavagem cerebral. Começa mostrando como era a Terra antes, né? Que fala que essa experiência da Terra, onde você compreenderá o que a humanidade perdeu e pelo que trabalhamos. E trabalha em cima de uma nostalgia, né? Uma perda que ele não viveu, né? Pelo menos os cidadãos de Argos e Tênis que não viveram. Então, você vende. Isso aí é manual de autoritarismo, né, na história da humanidade. Você vende um passado glorioso que as pessoas nunca usufruíram, vende esse passado glorioso como espetacular, como uma perda, arranja uma culpa, que aqui ele culpa a própria humanidade, e você traz a solução em cima de uma figura poderosa, forte, que tem uma solução genial, culta a personalidade, e aí você vai construindo um regime autoritário dessa forma. Então, ele fica imerso naquela simulação da Terra, uma vida dele completamente cinza, de repente ele vê cores, mar, céu, florestas. Então, quem não se impressionaria, né, por muito menos a gente se impressiona quando viaja. Então, imagina alguém que a vida dela é resumida, né? A vida dele, no caso, é resumida a essa vida cinza do trabalho dele. Então, ele até chega, escorre umas lágrimas, ele não entende direito o que acontece, mas a narrativa passa dessa contemplação para começar a mostrar que a humanidade foi capaz de estragar tudo, né? E fala que cultura imaginária, definida por símbolos falhos, ideias incompletas, via total desequilíbrio entre si, mas sem tanto poder sobre a natureza do planeta até certo ponto, porque Martin vê guerras, vê assassinatos, explosões. Então você constrói essa imagem gloriosa e você vai destruindo, culpabilizando alguém. E aí vem essa coisa da construção do culto à personalidade, que fala: líderes frouxos, covardes, não decidiam pelo controle, preservavam pela outorga do poder as mentes populares, estendiam guerras, consumiam recursos, disputavam sementes, águas e sol. Logo, as guerras escalaram. Na nossa vida pré-apocalíptica, a gente está vendo isso, né, ao vivaço, felizmente. Mas, enfim, a literatura é pura mentira, imagina. E aí a imagem muda de rumo, torna algo mais épico, contemplativo. Aquela imagem se aproxima de um homem solitário, planejando a arca perfeita. A gente tem um vislumbre de quem é o tal do Jeremy, 00, Jeremy Bentham, lá do primeiro encontro. E ele quer construir a arca perfeita, o abrigo subterrâneo, que permite escapar das mazelas da batalha nuclear, que chama de Argos e tal. E Argos realmente é o abrigo da humanidade, e termina nessa coisa meio épica, com silêncio e escuridão, né? E o Marte fica, né, o destaque aqui. Marte estava tonto, tomado pelo choque e horror. A beleza da superfície tomou sua cognição de jeito descontrolado. Era por aquilo que ele desejava ser um restaurador. Então, assim, eu vou perguntar o final novamente, mas a simulação parece ser feita sob medida para ele, né? Você cria uma desesperança da humanidade, ao mesmo tempo você vende uma superfície perfeita e linda que a gente pode tentar recuperar, e cria uma construção de que Argos é inevitável, que aquilo salvou a humanidade. E já que você vai ser promovido, já que você vai conhecer um outro patamar da sociedade, você tem que entender que é assim que funciona. E dali ele sai, né, para encontrar, para finalizar o dia dele, tentando encontrar o Menon. E aí eu coloco aqui, né, que ele percebe que o gráfico temporal passar a hora de encontrar Menon para uma despedida. Mas será que ele perdeu a hora? Ele só cumpriu o programado. Então, fica um pouco uma cara de que, de forma proposital,
deixaram ele tanto tempo ali que não teria nem contato com o amigo dele para o dia seguinte ele ser promovido. E ele, né, vai devaneando e tudo mais, e ele entra nessa coisa meio de, então é isso, né? Eu vou dormir, acordar, higienizar e trocar de ciclo, deixando tudo para trás. Mas ele decide dar uma última visita para o Menon, decide falar para ele o que ele viu, contato, o que aconteceu. Para isso, isso só aconteceu porque lá a gente passou por uma cena que ele percorre corredores, né? Senão seria meio gratuito isso acontecer, então já é uma realidade. Eu planto um negócio aqui, né? Que ele passa para alguns entregadores de alimentos, carregando seus transportadores, grandes baús metálicos com rodas de camarote a camarote. Sendo que quando o Jaspers aparece, ele é um carregador. Então ele já estava ali observando o Marte, esperando uma oportunidade. Ele sente, tem uma crise de ansiedade, que é uma pequena falta de ar, bem na boca do estômago, que fazia querer gritar, ao mesmo tempo se encolher para sempre. Quem teve crise de ansiedade sabe muito bem o que eu estou falando. E aí ele aborda o Menon numa verborragia dele quer contar da Terra, do passado, do que aconteceu. Ele fala que o ciclo é tudo muito perigoso, ele fala da memória de Agostinho, ele mistura tudo. E o Menon, pelo amor de Deus, cara, olha só, vão escutar a gente. E esse vão escutar a gente já vem daquela sensação de vigilância que se trata desde o início aqui, né? A gente não sabe se tem escuta, câmera no camarote, mas a sensação do cidadão é que ele está sempre vigiado. Então, até dentro do camarote dele, o meu não entende que não é para falar esse tipo de coisa. Só que, no primeiro impacto, só tomar meu cafezinho, o primeiro impacto que o Marty toma é um grande de um soco na cara que o Jaspers acerta nele. Tá ele com um baú de alimentos ali, xinga, faz de tudo, né? Ele estava de tocaia esperando o Martin, provavelmente desde o desaparecimento de Agostinho. E você percebe o Martin pela primeira vez não, né? Mas nesse momento aqui, decidindo o que ele quer. O que ele quer. E ele fala, eu também quero encontrar Agostinho. Ele começa a tomar passos em direção a um caminho sem volta. Na jornada do escritor, né, da jornada da jornada do herói, né, na escrita, todos os protagonistas passam por isso, pelo menos na estrutura clássica. Ele chegar a um ponto, né, que não tem mais volta, decidir, o ideal que ele decide fazer algo que não vai ter mais volta. Então ele fala, olha, eu quero atrás de Agostinho também. Então Jaffer fala, vamos, então vamos atrás de Agostinho. Só que ele tá burlando as regras ali, né? Existe um toque de recolher, existe uma rotina esperada por ele, existe um cumprimento de ações que ele tem que fazer, inclusive no dia seguinte ele vai ser promovido. E aí a gente abre o próximo capítulo falando sobre lealdade em Arcos. Né? Ele decide, né, ele fala que talvez fosse aquele salto arriscado em direção desconhecida, aceitando os riscos sem se deixar covardar, o que faltava para ele decidir sobre o que efetivamente almejava para a sua própria vida. Então, ele vai atrás do camarote do Agostini. Eles têm esse diálogo aqui que o Jasper descobre que o Martin, que editou a memória, que até então não ficou entendido no diálogo anterior, a gente sabe, mas o Jasper não sabia. Mas o Jasper descobre que ele que fez a edição da memória. E tem esse diálogo aqui sobre essa coisa que dentro do próprio ciclo, ou seja, eles são o ciclo mais baixo da sociedade, agora a gente sabe que eles conhecem. Mas, ainda assim, dentro deles existe essa invisibilidade, né, intraclasse, também completamente ficcional. Que ele fala que normalmente somos invisíveis até para outros inferiores. Alguma vez já se perguntou de onde via a sua barra de alimento? Somos invisíveis no próprio ciclo. Aqui, cada arco se acha mais parecido com o próximo, tentando ser o que se segue até mudar de ciclo. No final, somos todos inferiores, mas não percebemos isso. Queremos ser sempre indivíduos especiais. Então, tem aqui uma mensagenzinha ali, uma consciência de classe que o Jasper já tem, a gente entende por quê, que logo após ele fala o que a Augustine passa para ele, né, sobre união, justiça, existir, né, destaque essas palavras aqui. Então, tem uma certa coisa de classe que realmente é um recado, né? O Marte está sempre olhando para cima, mas será que é isso que deve se ter na vida? E sempre almejar
crescer na sociedade, é só isso que serve, ou ele tem que ter consciência do todo ali, da repressão e tudo mais. Então, ele chega ao camarote, ele está totalmente vazio, e dentro daquele momento ali, um pouco de adrenalina, eles percebem que estão errados, existe um alarme e tudo mais, ele percebe que o local é onde ele editou a memória, né, que é o camarote de Agostinho, e ele lembra que, geograficamente ali, aquela cena do livro, ela estava sentada na cama, então ele manda levantar, né, levanta esse troço aí, percebe lá que tem umas instruçõezinhas, quase um de videogame, e uns parafusos sem cabeça. Isso é muito importante para o final do capítulo, né, porque eles fogem, seguindo o caminho, né, o Martin, o corredor nato que ele é, quase vomita de passar mal de uma corridinha simples ali, eu me identifico com ele, e, mas ele tem uma vantagem que a vida dele foi percorrendo aqueles corredores caóticos da fábrica ali. Se a gente lembrar que, propositadamente, eu coloquei essa coisa meio de Kafka, de você não saber o caminho que ele está percorrendo, nem ele sabe, ele apenas segue. Então ele tem uma facilidade nessa coisa da direção, de percorrer os caminhos ali, e até que eles dão de cara com o beco. E dentro do raciocínio que foi plantado ali naquela cena de que ele vem embaixo do colchão, ele percebe que deveria procurar alguma coisa relacionada aos parafusos que estavam ali, os parafusos estavam sem cabeça. Então eles conseguem entrar num buraco ali na parede. Né? Os produtores aparecem, a gente tem o primeiro vislumbre do Anitos, que é o grande chefe aí dos protetores, e quando tudo parece que está bem, segurando o ar ali, eles são dragados, né, na mais profunda escuridão de águas. Então a gente termina esse capítulo aqui descobrindo que tem algo mais nas entranhas de Argos. Nós temos mais um extrato do Tablet aqui, que fala da linguagem, tem uma homenagem aqui a 1974, para quem leu, que tem essa coisa de Argos otimizar a linguagem, para quem sabe que a linguagem é o nosso limitador de raciocínio, então quando nos falta linguagem, a gente não consegue raciocinar certos aspectos, não consegue elaborar certos pensamentos críticos, e você acaba sendo controlado pela própria limitação da linguagem. E entra nesse momento de ação aqui do livro, esse desenrolar aqui das entranhas de Argos, sendo carregado pelos humanoides acinzentados, eles apanham, tiram pulseira, rasgam o macacão, ele tem contato com a água pela primeira vez, o Jaspers, então, que é meio grandão, né, apanha mais ainda, até que eles são largados na escuridão, com olhos vendados, e eles escutam pela primeira vez o nome do Kirk, em homenagem ao primeiro filósofo existencialista, que é o Soren Kierkegaard, que nos primeiros estudos relacionados ao existencialismo, eu até peguei aqui, que fala que a condição existencial do indivíduo é marcada pela angústia, desespero e paradoxo. As categorias que caracterizam melhor a existência são a da possibilidade da eleição, pois o indivíduo tem diante de si um conjunto de realidades possíveis, dentre as quais ele deve realizar uma escolha. Então, isso conversa diretamente aqui com o que está acontecendo com o Martin, né? Diante da angústia que ele sente, da realidade, dessa coisa da conexão com o Agostinho, que ele não entende, desse mundo que ele não entende, que ele vai descobrindo segredos, ele é colocado diante de uma nova realidade, uma nova camada, que é essa camada que agora a gente conhece, que são os numerados, que o Kierkegaard, que nesse capítulo descobre que ele tem uma conexão com o Agostinho, que ele acha que eles capturaram, né, o Martin e o Jaspers, achando que eles fizeram algo com a Agostina, até porque a última vez que ela foi vista, eles estavam juntos. E tem umas coisas que vão sendo plantadas aqui, né? A questão do livro, mas eu vou voltar aqui, deixa eu aqui. Peraí, que eu só perdi a página. Pronto. Primeiramente, né, antes disso, ele contempla essa civilização mais abaixo ainda do que ele achava que era o mais inferior possível, então sempre tem alguém embaixo, além de sempre ter alguém em cima. Isso entra também nessa consciência da posição dele dentro da sociedade, também vai ajudar na construção dele, à medida que a história vai avançando, dele se entender dentro daquele mundo, entender que aquele mundo tem muitos segredos. E nesse
Se você achava, até então, que a humanidade se encerrava nesses 4 dígitos, você percebe que tem muito mais. Tem pessoas meio acinzentadas, meio estranhas, que a gente não sabe ainda de onde elas surgiram, mas uma população enorme de árvores, né, rasgada, precarizada, destruída nesses buracos abandonados de árvores que você ainda não percebeu, não entendeu direito o que é, porque está abandonado. Mas no próximo capítulo a gente vai descobrir, mas que ao final desse penúltimo capítulo, nossa meta, o Kirk fala, né? Estes são ciclos numerados, os esquecidos da humanidade. Bem, o último capítulo dessa meta, o capítulo 10, a gente entra um pouco na mente do Marte, né? Que, resumindo o que eu falei aqui, que por toda a sua vida entendia que o ciclo inferior era o mais baixo nível social de árvores. Foi assim que aprendeu e viveu. Seus planos de viver o céu passavam pela batalha de ser originário do que havia de menor prestígio de classe. Mas não é. E, bem, começa esse diálogo aí entre Jaspers, Kirk e o Martin, né? O Martin percebe que o conceito desconhecido que atraía, mas a nível de ascensão, nesse momento ele entra num surto, porque descobre que a própria identidade está ameaçada, pois foi construída a base de uma mentira, e ele efetivamente chora, né? Um choro diferente, um choro de verdade, não um choro de contemplação, um choro lido pela memória que ele está ditando, mas um choro de verdade. E existe esse momento chave da história aqui, que os numerados começam a responder um pouco aquilo que foi perguntado pelo Marcos no último encontro, porque quem faz o trabalho sujo mesmo de árvores são os numerados. Porque ele fala que rastejamos pelos dutos de árvores, fazemos o trabalho sujo, reciclamos, produzimos o que consomem, reparamos as estruturas que mantêm esse lugar existindo. Vivemos invisíveis para proteger a vida confortável de vocês, servindo aos ciclos. Ainda assim, ninguém sabe de nós. Sabe por quê? Porque perdemos a guerra. Vocês não se lembram. A fábrica também fez todos esquecerem, mas aconteceu uma guerra. Então, tem muito que o Marte não sabe, tem muito da realidade que começa a ser desvelada aqui. Os numerados entram como esse grupo-chave para trazer as profundezas desse mundo, se não perfeito, perfeitamente controlado e construído que foi até aqui, para a gente, né, e para o Marte. Há uma guerra, há uma interferência da fábrica nessas lembranças desse mundo anterior. Existe uma classe que a gente não tem controle, são números que a gente não sabe quantos são. Tem um líder super estranho, que é esse Kierkegaard, que ele tem uma dificuldade de fala, mas ele consegue se pronunciar, ele cita uma guerra no passado. E até eu coloco aqui, ele fala, somos os ratos do sistema, rastejando pelos dutos para não sermos vistos, mantendo o refúgio vivo. Sabiam que observamos vocês? Não, não somos os olhos eletrônicos de Argos, mas vemos a vida patética de vocês acontecendo. Então, quando lá no início existe uma certa vibração na parede que Agostinho sente, o Marte sente uma vibração também, em determinado momento pode ter sido numerados, rastejando pelos dutos, observando o mundo acontecendo ali. Então, mais uma camada ali do que foi lá no início construído, que não era só metafórico, quando ela falava que nas paredes sente que tem vida passando por dentro das paredes de árvores, é porque realmente tem vida, são os numerados. Por que numerados? Né? Porque não tem nome. Se lá no penúltimo capítulo que a gente viu aqui, na diretriz, eu falo dos nomes escolhidos, essas pessoas não têm direito nem ao nome. Além de serem um pouco diferentes, que mais para frente a gente vai entender, elas não têm direito nem a nome. Então, uma subclasse da subclasse da subclasse. Até fala aqui, talvez fossem deles as tais vibrações de Argos, né? Existe uma ameaça aqui, e vou deixar só plantada por enquanto, porque o Kirk fala, vocês deveriam ser reciclados. Então, pergunta de Marcos aí, de onde vem algumas das coisas da humanidade aí, tem que entender que as pessoas podem ser recicladas em determinado momento. E ao final desse capítulo mesmo a gente vai começando a entender. Mais uma revelação, né, que o Kirk fala que ela era aliada, que ela tinha um tal do livro, que ela sumiu o livro também, sem ele não podemos continuar. Os numerados têm um plano, eles têm uma memória de guerra diferente dos cidadãos de Argos, eles têm um plano
algo que eles querem fazer, mas que dependem de uma ajuda de Agostini relacionada ao livro que o Martin editou. Então, olha quanta coisa aparece para ele diante dele. Ele poderia desistir disso tudo. É muita informação, é muita coisa que aparece para ele ali, muita revelação, é um grande chá de revelação de realidade para ele, e ele tem que decidir o que fazer com esse tanto de informação. Então, mais um passo que ele dá, sem volta, né? Se ele tomou um passo sem volta de aceitar que ele vai, junto com Agostini, junto com Jasper, procurar Agostini, ele dá esse último passo diante desse perigo que os numerados falam, eles são inúteis, vamos reciclar. Ele fala, eu posso encontrar o livro. Mas na mente dele, ele fala, descobrir onde foi parar o livro e Agostinho. Ele toma esse passo adiante. É um passo que não tem mais volta. É uma escolha que ele atravessa esse limiar aí para não ter mais volta. E acaba, né, ele até fala, eu sou o melhor do que faço, uma coisa meio Cristiano Ronaldo, mas ele fala, não, eu consigo descobrir quem é, onde está o Agostinho, né? Onde está o livro, que faz parte dos planos numerados. É a única saída ali. A saída dele é entrar nos planos deles. Até passei batido aqui na empolgação, mas que a gente volta a falar de Hera aqui, né? Para quem assistiu a gravação, eu estava aqui na primeira aula ótimo, no primeiro encontro que fala aqui sobre a mitologia de Hera, que já eu comentei lá no início, né? No nosso primeiro encontro, encontro zero, ele se deparou com a estátua de Hera na penúltima memória que ele editou, e agora é citado que é o livro de Hera. Então a gente começa a ouvir falar mais do que seria por que tem essa conexão do nome Hera na história, a mitologia que está muito presente aqui no livro. Bem, Kirk aceita a proposta, né? E até fala: parabéns, editor, você acaba de salvar as suas memórias. Um pouco irônico, né? É um cara que destrói a memória dos outros, tendo salvado a própria memória, aceitando entrar num projeto perigosíssimo nesse mundo de controle que ele vive, de fazer parte de um projeto talvez revolucionário, pelo menos uma conspiração. Eu faço um paralelo da cena, lá na primeira cena no Umbra, aparece um ciclo, né, superior a ele ali, com um óculos sem aro, porque simplesmente está ostentando. E aqui no ciclo mais inferior possível aparece o numerado trajando o aro de óculos, sem a lente, com uma bugiganga eletrônica, encaixando as pulseiras do Marte Jaspers. Se alguém do ciclo superior fez isso, alguém do ciclo abaixo do inferior também fez isso. É um pouco desse paralelo dos símbolos que tem ali, né? O que cada símbolo significa para cada ciclo. O ciclo intermediário é capaz de fazer algo, mas que os numerados também são. Então, o que é essa diferenciação efetivamente entre as classes alinhadas? E aí, mais uma citação, né? Que o Kiki fala: vamos deixar vocês num ponto cego, por isso a volta será maior, né? Então, não é o mesmo caminho que eles fizeram na ida. De lá era protegerá se sobreviverem. Então, a gente vai descobrir um pouco mais daqui a pouco sobre Hera, a gente vai entender de onde vem essa ideia. Em homenagem a Mariana, tem uma sequência de palavras reentrâncias aqui, um erro de revisão. E aí ele faz um leve desvio, né? Por que o que faz esse desvio? Nesse chá de revelação de realidade que o Martin e o Jasper estão passando, é importante ter um pouco mais de né, não um terror, mas de entender o que é o mundo deles de verdade. A gente começa a desvelar na frente deles ali muita coisa que não se entendia. E começa a responder para o leitor algumas das perguntas a serem feitas. Primeiro, eles vão num cantinho, percebe lá, né, uma temperatura diferente, um ar diferente, uma luz diferente, uma luz que traz até um conforto que é meio estranho, mas que você só entende que existe um ar diferente, existe uma luz diferente quando você encontra ela. É aquela coisa de a falta de referência dele, ele não imaginava que o ar de Argos era pesado, mas quando ele vai para um local diferente, ele percebe isso. É aquela coisa, você só descobre que habita uma ilha quando você sai da ilha e olha a ilha como um todo, né? Então ele está percebendo que existem outros oxigênios a se respirar no mundo, existem outros mundos ali. E aí ele vê
profusão de cápsulas, de casulos com pessoas dentro, uma produção em massa que a gente não entende exatamente o que significa ainda. Aparece um funcionário com macacão branco, uma cor de macacão que a gente não viu ainda, faz uma análise ali, fala que o lote está incorreto, né? Fala que erro no processamento de ativação, prosseguir com o descarte. E aquele bando de corpos ali, alguns disformes, outros não, são simplesmente triturados e desaparecem dentro da cápsula, né? Então, não havia vestígio humano algum sobre o vidro azulado. Então, a gente termina aqui nessa reciclada de gente que acontece. A gente começa a perceber como, de onde vem a vida ali. Não eram criancinhas que estavam dentro daquelas cápsulas, eram corpos um pouco mais maduros, eram pessoas em formação, né, aquela produção em massa de gente, mas que essa produção é tratada como lote de fabricação. Então, se teve algum defeito na ativação, se teve algum defeito de outra coisa, descarta e produz outro. Simplesmente assim. Então, diante dessa grande profusão de revelações que o Martin e que os demais, né, que o Martin e o Jaffer passam, né? Existe ciclo diferente, existe uma conspiração. Augustino fazia parte da conspiração, ele tem que correr atrás desse livro. As pessoas são recicladas. Olha quanta maluquice, quanta informação veio, né, em tão poucos capítulos. Foi, foi um despejo de informações que eu coloquei nesses livros, nesses capítulos aqui, mas eu acho que foi, diante desses dilemas um pouco mais, construídos um pouco mais devagar, porque distopias, você tem que construir um pouco um guicha antes de continuar a contar a história. Agora a coisa acelerou. Agora teve ação, teve fuga, teve revelação, teve conspiração, e a gente está se aproximando do final da parte um, por isso mesmo a gente vai fazer o sorteio, mas a gente entra aqui numa uma nova etapa da história, a etapa de um Martin com um pouco mais de consciência e do leitor com um pouco mais de consciência. A gente saiu daquela limitação que o próprio Martin tinha da vida. Beleza? Fim da verborragia. Eu vou compartilhar a tela só para a gente ver o sorteador. Espero que dê certo, que eu nunca fiz isso. Compartilhar. Vocês estão vendo o sorteador aí? Alô, alguém está vendo o sorteador? Joinha subiu, beleza. Sim, sim. Somos 10 que já participaram aqui, né? Então, vamos lá. Número 1 é o Marcos, número 2, Mariana, número 3, Patrícia, número 4, Rafael, número 5, Júlia Giarola, número 6, Júlia Escócia, 7, Carol, 8, Daniel, 9, Eni, que participou de encontro como ouvinte, e 10, o Sotrate, nosso novo participante aqui. Beleza? Vamos lá, então, sortear agora. Nunca usei essa plataforma na minha vida, mas sorteando. 7. Carol, aí, Carol. Boa! Pelo menos o sorteio ganhei na vida. Nunca ganhamos o sorteio lá do. Deixa eu tirar a tela aqui. No shopping não tem chance, mas aqui eu consegui. Muito bom. Tá, beleza, Carol. Esse livro eu acho que eu consigo te entregar em mãos lá na Cirelândia. Pois é, a gente se Imagina encontra. mandar lá para a Escócia. Eu ia ter que dar um jeito na Escócia. Mas, gente, é isso. Vou finalizar a minha verborragia aqui, fazendo aquela provocação, e aí a gente começa a trabalhar com a fila de novo, né? A gente levanta a mãozinha, todo mundo quiser falar, eu anoto aqui na ordem, mas a fala de alguém pode gerar outras mãozinhas para comentar, né? Aí depois a gente volta nas perguntas ficarem abertas. Mas eu trago aqui novamente duas perguntas. Primeira, muito simples, se até ali vocês esperavam essa maluquice dos numerados, uma outra classe, não sei o quê, quero saber de vocês, eu fico curioso, já que a gente ainda está no meu livro aqui no clube. Mas a outra pergunta, né? Essa simulação da Terra, ela parece que foi feita sob medida para ele, que fala muito da superfície, fala muito do que foi perdido e fala muito que Argos é a solução.
na figura de alguém superior, 00, né? Olha o número do bacana. Então, diante disso, né, como seria a simulação de vocês, se quiserem falar, para vender isso para vocês? Falar assim, olha, esquece seu amigo, esquece as suas perguntas, olha quanta coisa você pode conquistar, olha os seus objetivos aqui, como seria a simulação de vocês? Eu acho que minha simulação provavelmente seria mostrar que o Brasil consome muita literatura e que eu poderia viver de literatura, que eu posso viver de escrita. Eu acho que minha simulação seria isso. Dispenso lá o voo no mar, lá eu gosto do mar, mas talvez eu acho que essa seria a minha simulação. E de repente uma casinha maneirinha na beira da praia, por que não, né? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Levantando a mão aí, quem quiser falar, por favor. Deixa eu só pegar um canetinho aqui. De cada vez, gente. Isso, se estão tímidos, eu vou puxar aqui, ó. Marcos, vamos lá. Oi, me ouvem? Ah, beleza. Eu gostaria de fazer assim alguns comentários, assim, minhas impressões, tá, Guilherme? Começar aqui com minhas impressões, e depois eu levantar uma questão aqui que seria assim, uma expectativa dos próximos capítulos, mas também serve para os pontos de debate aí, inclusive para os nossos próximos encontros, tá? E assim, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar da minha leitura até aqui, que eu estou lendo, né, procurando seguir a ordem, às vezes avanço um pouco, mas não quero me estender muito, porque aí acaba, inconscientemente, a gente acaba levantando uma questão que ainda não é o escopo do encontro. Então, por isso que eu também não tento avançar muito na leitura. E aí, assim, fazendo uma breve recapitulação, fica bem claro assim que nessa sua obra você estabeleceu uma sociedade como uma identidade servindo de uma moeda de troca. Então ali os primeiros 3 capítulos, né, o capítulo 1 e 3, fica bem claro ali que você forja ali na estrutura da história a fundação, onde somos apresentados ao sistema que rege Argos, né? E logo depois, assim, o próximo ponto ali, a próxima estrutura, seria o despertar crítico, né, do personagem, né, entre os capítulos 4 a 6, onde o Martin ele começa a perceber algumas lacunas na mente dele, né, na vida dele, no cotidiano. E, por fim, assim, a partir do capítulo 7, fica bem claro assim, aquele processo, o início do processo de ruptura, onde o Martin ele deixa de ser, de ter aquele papel de observador passivo. Então, e aí, dentro desse ponto, né, de recapitulação, assim, em termos de linguagem, gostaria de salientar também, essa minha impressão, que nos capítulos iniciais fica bem claro que você adotou uma linguagem mais técnica, fria, e você tem e o que eu acho bem interessante é isso, que muda o tom, inclusive da própria linguagem da história a partir dos capítulos seguintes, principalmente o capítulo 9, vai tornando mais visceral a linguagem, emocional, e fica bem claro, onde fica bem claro que reflete o processo de recuperação da humanidade do protagonista, né, do Marte. Então achei bem importante, assim, bem curioso, né, esses pontos que eu percebi, e a ponto dessa minha intenção de registrar isso, né, agora no início. E assim, agora entrando no ponto, né, que é a minha expectativa dos próximos capítulos e também serve de ponto de debate também, né, for o caso para os próximos encontros. Assim, primeiro aspecto é assim, a dúvida, né, de como vai ser essa jornada do protagonista a partir daqui. A própria fuga dele foi mérito dele próprio, ou o sistema de vigilância da cúpula, na verdade, não é tão onisciente, tão competente como imagina? Ou ainda pode levar a outro ponto. Será que a própria fuga dele não foi deliberadamente permitida, orquestrada pelo próprio sistema, para testar a lealdade dele, ou descobrir até que ponto mais detalhes, né, revelações sobre a resistência? E aí ainda entra no outro ponto também. Uma vez que ele acabou de descobrir que a própria vida dele foi forjada, foi violada, seria prudente para ele também confiar as cegas nesses novos aliados, que é a resistência? Então são pontos aí que eu também gostaria de registrar, que são expectativas, mas também são questões que eu acho importante, de repente, até levantar para os próximos debates
medida que for avançando a leitura. Então é isso, em resumo. Mas, Marcos, você esperava que teria um outro ciclo ali? Você esperava que teria os numerados? E qual seria a sua Esqueci simulação? de fazer, de falar sobre as perguntas. Assim, a gente espera algo, assim, não necessariamente igual aos numerados, mas você imagina que que vai ter algum tipo de grupo, né, à parte, um grupo segregado, porque até para poder forjar, né, esse clima de distopia, até fazendo um paralelo com obras anteriores, até me recordou assim, não é bem um livro, mas acabei, quando li principalmente esse trecho onde é apresentada a resistência, eu lembrei daquele filme do Demolidor, não sei se vocês conhecem, do Sylvester Stallone com Wesley Snipes, que era um policial do passado, foi congelado. Então ali eles abordam, depois ele descobre ver um mundo utópico, ele acorda no mundo utópico e começa a acontecer uns crimes, é por isso que ele é ressuscitado, que tem um vilão do passado dele, e que assombrando esse mundo utópico, só que depois ele acaba indo para um mundo, né, um subterrâneo, justamente uma resistência. Né? Então eu acabei, me remeteu esse filme também. Então por isso que eu esperava que realmente tivesse algum tipo de resistência, até para poder servir de mola propulsora do conflito, né? Porque senão a história não avançaria, né, se não tivesse alguma resistência, algum processo de ruptura. E a segunda pergunta da simulação assim, qual seria a minha simulação ideal? Seria, assim, dentro dessa sua linha também que você até levantou, Guilherme, assim, talvez, de repente, a um mundo que realmente valorizasse mais, né, o nosso trabalho aí, no nosso processo de criação, né, literária, né, particularmente aqui no nosso país, que está tendo agora não sei se vocês perceberam, teve uma notícia também recente que parece estar em um processo de recuperação do mercado literário aqui no Brasil. Teve uma recuperação agora no último ano, com valores, né, com lucros recordes de venda de livros. Então a gente espera que possa também, realmente, o nosso meio, né, o nosso meio literário, o mercado literário, possa realmente avançar, assim, frutificar, né? Mas é isso, em resumo. Valeu, Guilherme. Maneiro, estamos alinhados. E boa notícia, né? O que você falou das etapas ali da. Gente, se travar um pouquinho, minha internet está meio oscilante, mas eu volto. Sobre as etapas da literatura, eu, quando montei a história, né, quando fui fazendo o roteiro, eu não pensei nas etapas da jornada do herói. Mas você tem esses mecanismos, você estuda tanto que você acaba tendo esses mecanismos porque eles são familiares, e eles são familiares tanto para você escrever quanto para ler. Mas essa experiência de linguagem, obrigado por perceber, é isso, porque como até agora está focalizado apenas no Martin, a gente tem que descrever o mundo como Martin. Todas as percepções são dele. Eu não trago informações de fora dele. Eu não posso falar, e Menon pensou isso. Ou o Menon mostra para ele, ou o Martin entende isso, ou o Martin entende isso errado. Né? As intenções podem ser entendidas de forma incorreta também, porque está focalizado, é o narrador em terceira pessoa, mas é limitado às percepções dele. Né? Então, a mudança de linguagem faz parte dessa experiência dele. Bem, é o grande questionamento da vigia acho que é a principal informação aqui, né? Essa fuga deliberada, a vigia, a coisa acaba misturando. É o grande questionamento. Eu começo a entregar um pouco disso, né? Porque o numerado fala, a era vai te ajudar até aqui. Então, o que está acontecendo? O que era? Que poder é esse? Vocês estão me vendo? Deu uma travada todo mundo aqui para mim. Travou um pouco aqui também, mas estamos ouvindo agora. Tá, tá horrível. Deixa eu fazer um negócio aqui. Se eu sair, eu volto. Vou botar uma outra rede aqui. O pior é que não está nem aparecendo. Vamos continuar. Então, existe além do própria estrutura de árvores de vigilância e de controle, existe algo conspiratório acontecendo. Envolve Agostinho, envolve os numerados, envolve esse conceito de era, envolve o livro.
Então, que entidade poderosa é essa que consegue trabalhar em cima disso, né? Fala assim, caraca, ainda é uma cidade tão vigiada, ainda assim a gente tem essa possibilidade conspiratória, que até então fugia da percepção do nosso protagonista, né? Então, o que está acontecendo? Bem, acho que é isso. Te respondi, Marcos, desculpa. Sim, sim. Tá. Mariana? Respondendo a pergunta se eu sabia dos numerados, foi como o Marcos falou, eu não tinha a ideia de que os numerados eram como eles eram. Porém, eu tinha a percepção de que haveria algo, tipo, uma classe abaixo da do Martin, porque nos moldes de Argos, o Martin ainda tem uma certa dignidade. Então, eu acreditava que teria alguém que teria menos dignidade ainda que o Martin, já que é uma sociedade como qualquer outra, né, que é hierarquicamente diferente. E em relação ao que a minha cápsula lá precisaria ter na minha visita para saber se a humanidade valeria a pena, eu acho que eu não consigo responder agora, porque eu acho que depois que eu li a parte que o Martin fala assim, que o livro, quer dizer, fala assim, durante toda a simulação, não pensar em Meno Augustine, não lembrou dos olhos do morto, dos dias de trabalho do morto, dos dias de trabalho exaustivo da fábrica, pensou apenas no progresso, tanto dele quanto da humanidade. Aqui eu já vi que até Argos, essa ideia de coletivo é falha, né? Porque ele estava com a visão de que ele não conseguia esquecer Meno, não conseguia esquecer Agostinho, não conseguia esquecer os amigos. Mas foi só dar um pouquinho de, de visibilidade do mundo exterior e do que ele poderia alcançar, que ele esqueceu todo mundo, e ele queria apenas pensar nele, e quando ele fala que ele só pensava no progresso da humanidade, na verdade ele queria o progresso da humanidade para o benefício dele. Porque se ele queria ir para a superfície, a humanidade, o progresso da humanidade ia ajudar ele a atingir esse objetivo. Então eu acho que eu ainda tenho que refletir um pouco o que eu acho que eu tenho que visualizar para pensar que a humanidade ainda vale a pena ou que vai mudar, né? Porque até o Marte agora mostrou que não vale, tipo assim, Argos não vale muito a pena em relação a salvar a humanidade. Não, não é que não vale a pena. Argos tem as suas falhas quando fala que estão todos trabalhando em prol da humanidade, mas a gente vê que no fim das contas todo mundo só trabalha em prol do seu único bem, né? Do bem individual, como os seres humanos. Então, só comentando aqui no chat, né? A Patrícia falou que lembrou de Mad Max. É uma boa referência apocalíptica. É bem legal. E o Sotrate falou do filme do Rato Burger, né? Tem um programa que eu participei do Terra de Gigantes que te comenta esse filme aí. Bem legal. No canal Terra de Gigantes do YouTube. Procurar Terra de Gigantes e... qual é o nome do filme, Marcos? Desculpa. É o Demolidor. Em português, Demolidor, né? Isso, é Demolidor. É, porque Demolidor você acaba pensando no herói, né? É. Mas é o Demolidor. Porque a Terra de Gigantes Demolidor tem um programinha nosso comentando esse filme maravilhoso. Então, eu queria, né, durante a escrita, construir essa imagem que falta algo, porque é muito arrumadinha a história ali, né? É muito arrumadinho o dia a dia do Marte. Existe um ciclo inferior, né? Ele é inferior, mas é muito arrumadinho. Então, quem faz o trabalho sujo não era ele ainda, né? Então, dentro do ciclo, você tem uma construção de uma possibilidade de descobrir que ele é o 10, né, o 1050, o Jasper é o 6016, é o 6016. Então tem quanto mais próximo do número, né, quanto menor o teu número, teoricamente você é mais privilegiado ou não, existem muita gente ali, existe muita gente trabalhando um monte de coisa. Então poderia vir dali.
Mas não, eu queria trazer essas pequenas falhas aí, inclusive isso se traduz nas perguntas do Marcos no outro encontro. Quem faz isso, quem faz aquilo, de onde veio isso? Alguém tem que fazer esse trabalho sujo. Então, realmente, era para ter essa percepção, inclusive naquela coisa da vibração na parede, era a gente se arrastando pela parede, trabalhando. E essa imagem falha do Martin, que ele tem um carinho, tem um amigo, mas ao mesmo tempo ele pensa no progresso dele, ele é um totem da história, ele carrega aquela realidade. Ou o personagem é completamente avesso àquele mundo, ou o personagem é completamente inserido. Aliás, se o personagem fosse completamente avesso àquele mundo, ou se fosse um personagem completamente, né, configurado, como é o Menon, por exemplo, né, como protagonista isso poderia não funcionar. A Augustine é essa figura totalmente deslocada do mundo e o Menon é essa pessoa completamente configurada nesse mundo. O protagonista não dá para ele ser, pode ser, mas não dá para ser totalmente assim, porque senão a gente não consegue aprender e entender os incômodos dele, né? A gente não consegue entender a jornada de alguém que está nesse mundo, mas que pode se incomodar e evoluir a ponto de tentar mudar esse mundo ou não, e ao longo da história a gente vai descobrindo como. Então, o Martin tem que ser esse totem de caramba, ter essa conexão, caramba, Agostinho, ao mesmo tempo ele fala, cara, quero esquecer isso tudo, quero ser promovido, de repente ele está nesse dilema de, não, vou me entregar, não, vou e volta, e fica nessa mistura aí de sentimentos que vão traduzindo, né, essa percepção, esses sentimentos vão traduzindo essa, esse dilema dele, né, vai aos poucos, vai sendo construído nele. Então ele tem que ter esse viés falho, esse viés dessas migalhas valeria a pena, e de repente tem uma migalha de revolução. E agora, na história, a gente está começando a transferir isso. A gente está começando a ele dar passos sem volta para sobreviver, né, para sentir se realmente ele quer ou não fazer parte de algo muito maior ou seguir com a vida dele. Deixa eu ver aqui os comentários. Filme do Hat Donald, Demolidor, Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Não confundi com o da Marvel, Demolidor, é isso aí. McDonald's seria Mickey Donald. Vamos, Sotrate. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa essa cara de pós-apocalipse etílico. Vamos lá. Eu já li o livro inteiro, então vou me controlar ali para não soltar muitas informações posteriores, mas falando genericamente, esse é o ponto que eu entendi Argos. Falei, por isso que chama Argos. Agora eu sei por que tem esses encaixes, assim, então foi quando me deu o clique de entender a estrutura de Argos. E a outra coisa que quando você começou a falar o resumo, eu falei, acho que ele está errado, né? Não é capítulo 9, é capítulo 19, capítulo 29, não, é capítulo 9 mesmo, porque no começo acontece tanta coisa, é tão opressivo, que eu achei que isso já estava lá para frente, né? Eu falei, nossa, mas ele já foi promovido logo ali no começo, parece que demorou tanto. E é legal essa questão de como, depois dessa pancada inicial, como vai ficando mais fluido, né? Acho que é o que o Marcos disse, como ela fica mais, não é emocional a palavra, mas ela fica mais leve, né? Menos formatadinha, assim, menos documento oficial e mais conversa, mais história acontecendo, aí ela flui muito mais rápido. Então, a sensação que eu tenho é que essa era a metade do livro, um pouco mais da metade. Estamos no comecinho ainda. Isso eu achei bem legal. Não posso dizer qual que é a principal dica para eu entender Argos, porque aí eu ia entregar o que é. Então, depois eu te conto. Ou, mais para frente, em outros encontros, eu comento sobre isso. Eu gosto muito dessa questão da era, porque a gente tem um ganho em português para esse nome, porque para a gente também soa como um verbo, né? Um verbo que, e aí, a era é o passado, é o que aconteceu, mas também remete ao clássico, ao grego clássico, lá atrás, da deusa, e aqui você coloca ele olhando para o futuro.
Então, eu não sei se foi proposital, mas é muito legal como você encaixa essas questões de que o futuro de Arcos é o nosso passado. E essa parte do livro mostra bem isso, né? Quando ele vai tentar convencer o Martin, ele não mostra o que vai ser, ele mostra o que já foi. Então, olha o que a gente tinha e a gente está construindo isso. Uma das frases que me impacta muito em praticamente todo capítulo é como que é? Demos passos ou evoluímos na reconstrução da humanidade. Né? Então, tipo, a cada dia a gente está tentando reconstruir uma humanidade que é claro que foi perdida. Né? Esse começo do livro traz isso, porque assim, as pessoas ali, na verdade, acho que o termo que você usa é reconstrução da vida da humanidade, porque ali eles não têm uma vida, eles têm uma sobrevivência, né? Eles estão levando, eles são muito claramente umas engrenagens acontecendo ali para que a coisa evolua. Não pensei nos numerados, não imaginei que eles existissem, mas depois que eles aparecem, eles fazem todo sentido. Né? Eles são ali meio sangue de Argos, né? O que faz os nutrientes se movimentarem por aquele organismo vivo ali. Então, essa existência deles, eu acho que é muito, muito justificada dentro de toda a estrutura, e quanto mais vai avançando a história, mais eles vão fazendo sentido. Eu acho legal. Eu acho legal eles aparecerem assim de uma pancada, né? Diferente do Marcos, eu não fiquei imaginando de onde vêm as coisas. Como eu estou acompanhando a vida desse cara, é o que ele conhece, e se ele não está pensando, eu não vou pensar também. Então é legal, isso que eu mais gosto de clube de leitura, né? Quando a gente vê as pessoas têm umas visões totalmente diferentes e de repente você vai ampliando muito o leque de possibilidade de ler a obra, né? E o Marcos parece um leitor bem questionador, assim, eu vou indo. O autor vai me enganando até onde dá, né? É, é, inclusive, um parênteses rápido, participei de um catarse que um dos brindes é uma figurinha é um broche com uma figurinha do Pica-Pau dizendo assim, fui tapeado, de leitor de suspense, sou eu. Normalmente eu sou tapeado. E aí, a questão dos numerados eu comentei, né? E o que me levaria a essa promoção, a aceitar isso. Eu acho que duas coisas. Uma, se fosse assim de chofer, que nem aconteceu com ele, eu já rejeitaria na hora. Assim, não me interessa isso. Tipo, caramba, vocês me ferraram durante X anos e agora falam, olha, tem coisa melhor aqui, né? Você estava sendo capaz desse monte de gente que vive uma vida bem melhor que você. Eu ia ficar revoltado. Ou então a possibilidade de melhorar da onde eu vim. Poxa, tem um lugar lá. Eu convivi com pessoas, embora o meu ciclo de amizade seja minúsculo, se reduzindo a uma pessoa, mas eu ia no Umbra, eu ia lá na sala de edição de memórias, eu tinha uma chefe, tinha outras pessoas que trabalhavam ali comigo. Então, assim, calma aí, essa promoção, eu vou poder olhar para trás e falar, ó, dá para melhorar isso lá no Umbra, dá para melhorar isso para o meu amigo, posso dar mais condições para o pessoal que trabalhava comigo antes. Isso talvez me pegasse para aceitar melhor essa. Senão eu ia ficar desregulado ali, né? Eu ia ser reciclado com muita rapidez. E bem legal quando você vai jogando isso, né, na voz do Kirk, essa questão do reciclado, né, de ser reaproveitado. A princípio eu imaginei, falei, caramba, eu acho que esse povo, quando eles morrem, quando aquele mais velho lá, né, que fala, vou me aposentar, estou passando de ciclo. Quando chegou nessa parte, eu falei assim, caramba, ele vai virar uma barrinha proteica para alimentar esse povo aí. Talvez influenciado um pouco pelo Devoradores de Estrelas. Eu falei assim, o pessoal está aproveitando tudo de tudo mesmo. E depois você mostra que tem outras possibilidades, né, de reutilização. Então, eu acho que essa parte do Lobo Virou é a parte que mais me pegou, assim, falar, não, agora estou dentro do livro. Né? Até então eu estava lendo uma história, agora estou dentro dessa história, eu estou em Argos junto com esse pessoal.
Porque agora eu tenho uma visão mais geral, embora inocente eu, né, achando que ali eu já tinha uma visão total do que era Argos. Mas muito legal mesmo, Resk. Pois é, nosso amigo 1022 Marcel pode ter, igual biologia serve de alimento para, né? Então, infelizmente. Mas, e até nesse momento é vendido essa ilusão de Argos, né? É muito legal o teu comentário, agradeço a participação. E aquela coisa, né? Começando pelo final, tua visão do que te venderia. A questão ali de Argos é a dificuldade de ter uma referência. A gente teve a discussão eu falei aqui que eu tive uma discussão com o editor, inclusive, na época, porque eu falei que o protetor é um excelente instrumento de repreensão e não de repressão. Mas por quê? O Martin não tem a referência do que é uma repressão. Então, como é que ele vai sentir falta de uma liberdade, né? Então, essa percepção ali, apesar da referência de algumas memórias e tal, como é um passado perdido, como uma esperança de construção, aquilo ali é um preço a se pagar, né? Então, até essa vontade de ser promovido é algo construído. É uma ilusão, inclusive, né? Porque o velho guarda que se aposentou, ele ia ser promovido, mas será que ele vai encontrar se for promovido mesmo? O que você falou, gostei muito que você falou que agora eu entendo Argos. Porque eu queria que faltasse algo para quando a gente entendesse que tem um bando de gente cinza se arrastando pelas entranhas de Argos, a gente entende realmente como esse mecanismo roda. E há uma escolha, há um preço a se pagar, né, que eu fiz, porque é uma distopia, e aí eu tive que apostar na vontade da pessoa de entender a história, da vontade da pessoa de entender uma distopia, esse peso inicial. É para ser angustiante, é para doer, porque o Marte passa por isso. Então, para valer o preço de tudo que ele está passando, querendo ou não, de início, já foi confrontado por uma mulher que troca, né, olhares que ele não sabe o que era. Ele já editou a memória dessa pessoa, ele já viu uma pessoa morrendo na frente dele, que ele editou a memória, ele entende que tem participação dele nisso. Inclusive foi o tablet que matou ele. Ele já tomou um soco na cara, dois, né, do Jaspers, por conta dessa escolha dele, e ele decidiu burlar as regras de Argos e buscar tentar descobrir onde ela estava, já fugiu de protetor, já apanhou de numerado, já descobriu que o mundo dele não é o que ele imagina. Olha quanta coisa que ele paga, o preço que ele paga para ele entender que talvez tenha que mudar, talvez tenha que buscar alguma coisa. E você leu Socrates, que ainda assim existem outras coisas que acontecem nesse meio do caminho aí, para ele ver se ele quer ou não fazer algo de parte de algo maior. Então, é uma escolha arriscada, né? Porque vende-se que o livro tem que começar pancada para segurar a pessoa, mas eu entendo que a pancada seria a identificação com essa angústia. A pancada seria essa curiosidade de que muda isso, que as pessoas editam memórias, que ele não entende, lá nas primeiras memórias que ele edita, ele não entende o que é um relacionamento, a morte de uma criança não faz muita diferença para ele, então eu tive que apostar nesses primeiros capítulos para ver se traria a pessoa para a história, mas que eu não posso abrir mão dessa densidade, e que bom que fez sentido porque agora é ladeira acima, ladeira abaixo, dependendo da referência. Né? E a última coisa, esse comentário que você falou do futuro de Argos, é o passado é a construção. Distopias funcionam, né? George Orwell é falado até hoje, Aldous Huxley, Ponto de Aya, né? Então tem muita história interessante aí que é falada até hoje, que a distopia você faz um diagnóstico da realidade, mas mostra que os nossos problemas são cíclicos. Às vezes são mais bonitinhos, às vezes, agora, a gente acompanha a guerra ao vivo pelo Twitter. A gente acompanha os drones na guerra. Mas qual a diferença primordial disso com o que aconteceu no início do século passado, o que aconteceu em outras eras? São homens poderosos com intenções muito diferentes do que são faladas, com preconceitos, né, com construções, ambos lados com muitos erros, com violência e decisões humanas em cima de poder. Só que agora tem navezinha, pupu, não sei o quê. Aí daqui a 50 anos a gente vai ver isso com laser. Pô, maneiro, mas é o mesmo primórdio, mesma coisa. Então, esse passado que se perdeu, esse futuro que se almeja, é o mesmo. Seja em Argos, seja na nossa realidade, seja em outras distopias. Isso que é muito legal, né? Quando você trata... Por isso que eu gosto muito de gênero.
os problemas humanos, políticos, de repressão, as angústias, são as mesmas. Isso é meio triste, né? Porque Belchior e Elis cantaram que ainda somos os mesmos que os nossos pais, mas eu acho que nós somos os mesmos que os nossos trisavós. É a mesma coisa. A gente lida com problemas de preconceito, com percepções diferentes da realidade, percepções às vezes claramente erradas, pessoas se aproveitando disso, só que as ferramentas que são mais sofisticadas, né? Então, gostei dessa sua percepção, Sotrate, que é algo que eu enxergo ali. Patrícia saiu, né? O comentário do Marcos aqui, antes de começar a leitura, associei o livro A Criatura de 100 Horas de Mitologia Grega Argos, foi o que a gente comentou, né? No nosso primeiro encontro, eu trouxe, que é Argos Panópticos, é tanto Panóptico quanto Argos. Hoje me remeteu a não igualmente mitológica, os Argonautas, né? Pois é, então, e os Argonautas, enfim, os Argonautas conversam com essa coisa, né? De você estar inserido nessa. Não é uma aventura para recuperar o Velocino de Ouro, mas aventura para recuperar o livro, recuperar uma pessoa. Quem é essa pessoa? Por que Agostinho é tão importante para ele? Por que o livro é tão importante? Tem muita coisa ali para ser comentada, né? Dentro dessa história. Não estamos todos no mesmo barco, na mesma arca. Eu uso o termo arca. A arca é isso. A arca é um resgate de um volume ali de vida para ver o que vai dar na arca bíblica, né? Então, também existe isso que eu gosto de literatura, isso que eu gosto desse tipo de conversa, né? As percepções diferentes e como os símbolos se modificam, mas eles têm uma natureza, né? Quando você fala de barco, de navio, você está trazendo aventura de qualquer jeito. Você traz uma aventura, um explorar do desconhecido. Quando se traz a mitologia grega, o que é a mitologia grega? Os humanos, os deuses são tão sujos ou mais que os humanos, porque eles têm mais poder para fazer isso. Então, quando você traz a mitologia grega nessa referência de Hera, de Argos e tal, e tem mais coisa vindo por aí, você está remetendo aos erros humanos poderosos, né? Se Argos é uma entidade tão poderosa, o que é Hera? Já que Argos na mitologia tem essa coisa do ser mitológico, o que é Hera, que é uma deusa? Qual o poder que ela tem? Qual a penetração nessa realidade e força de manipular o mundo que ela tem ali? Então, esse jogo também é muito legal de se encontrar em qualquer livro, né? Já falei, é muito estranho para mim, está sendo um clube de leitura meu, mas é um cumprimento de uma promessa e é muito legal perceber ao vivo a percepção de cada um. Mas os próximos livros a gente vai trabalhar dessa forma também. A gente vai discutir os símbolos ali, como alguém escolheu aquela palavra, por que aquilo ali é importante, por que, sei lá, escolheu. Por que o personagem mata com uma faca e não com uma arma? Existe algo físico, uma aproximação, existe uma sensação da carne da pessoa ali. Então, por que a faca? Não, por que a arma? Porque a letalidade da arma, ou tem um símbolo que a arma representa, uma coisa de poder. Então, qualquer livro traz essa discussão que é muito legal. Beleza? Dito isto, vou encerrar a gravação. Vamos viver o nosso sabadinho. Tem um veterinário aí. Deixa eu encerrar a gravação. Pessoal da gravação, tchau, tchau.